Tá aí, professora? Oi, gente, de novo. Já mal entrei, já caí, né? E aí, tudo bem? Tu igual São Paulo caindo? Olha. Olha que não é bem assim, né? São Paulo no time grande não cai. Que isso? Caiu o técnico, né? O 13º, espero que caia, né? Com essa pandemia, a gente não sabe mais de nada. Espero que sim. Bora lá então, gente, para aula. Como vocês estão? Tudo bem? Foram bem de feriado aí? Essa semana curta, hein? Teve aula só quarta e quinta. Amanhã não tem, tá, gente? Amanhã não tem aula, lembrando. Nem amanhã, nem sábado. Não sei se já avisaram, mas amanhã e sábado não tem aula. Por causa do Dia dos Professores. Então a semana foi curtinha, né? Olha, terminar um pouco mais cedo ainda. Já não tiveram aula a semana inteira, ainda quer terminar mais cedo. Oh, meu Deus, viu? Vou te falar. Olha, semana passada a gente terminou aquela outra matéria e hoje vamos começar a matéria nova, tá? Teste de hipótese, página 71. Eu fiz um resuminho aqui. O teste de hipótese, então, é um procedimento estatístico que a gente usa, né, para auxiliar na tomada de decisões. Então, assim, eu tinha calculado uma média de preços anteriormente. Agora, esse ano eu calculei de novo a média para verificar se houve aumento ou não. Então, a gente tem que, para verificar se houve esse aumento ou não, com base na média desse ano, na média do ano anterior, a gente faz o teste de hipótese, tá? No teste de hipótese, a gente considera a hipótese nula, chamamos de HO. É a hipótese que nós vamos testar, né? A hipótese a ser testada.
A hipótese nula ela é igual à média inicial, então a média que foi calculada inicialmente. Nós vamos considerar também a hipótese alternativa, que é HA. A hipótese alternativa é a hipótese que vai ser considerada como alternativa à hipótese nula. Então, ela vai ser a alternativa da hipótese nula. Ou seja, a gente vai verificar pela pergunta que está no enunciado, tá, gente? Então, é a hipótese que a gente quer verificar, na verdade. A gente pode colocar assim, tá? Então, hipótese... Não escrevi errado ainda, peraí. Hipótese que queremos verificar. Então, a hipótese nula é a hipótese inicial, que nós vamos testar. Nós vamos considerar como hipótese nula a média inicial. A hipótese alternativa é o que a gente quer considerar como alternativa à hipótese nula. Ou seja, a hipótese que queremos verificar. A gente vai verificar isso pelo enunciado, tá, gente? Me perguntaram sobre as tarefas, antes de continuar aqui. De tarefa até agora, gente, foi página 37, 39, 61, 62, tá? A entrega é tudo junto, mas vai ter mais uma ainda. Então, espera aí um pouquinho para entregar. A entrega é tudo junto no final, um pouquinho antes da data da prova, tá? As provas está previsto aí para começar dia 10 de novembro. A gente não tem a data exata ainda, mas média aí 10 de novembro, tá? Bom, continuando então. Então, a gente vai fazer o teste de hipótese para médias de uma população, considerando a amostra grande, né? Como a gente já falou, a amostra grande é quando tem mais que 30 elementos, maior ou igual a 30. A gente segue esse procedimento aqui para aplicar o teste de hipótese. Condição é que a hipótese tenha tamanho grande, né? Maior que 30. Vamos escrever a hipótese nula e a hipótese alternativa. Lembrando que a hipótese nula é o HO, é a média inicial. A hipótese alternativa é a hipótese que a gente quer verificar pelo enunciado. Definir o nível de significância alfa. Esse nível de significância vai ser dado lá no enunciado. Determinar o valor crítico. O valor crítico, com base no alfa, a gente pega aqui o Z de alfa nessa tabelinha. Tem a tabela grande, tá? Que é completa. Aqui são alguns valores do alfa. Aí tem o tipo de teste, que é o bilateral, o unilateral à esquerda, o unilateral à direita. Para cada caso, a gente vai usar um deles, gente. Como que eu vou saber qual que usa? Você vai ver sempre pelo enunciado. Então, por exemplo, num exercício aqui, ó. Ele fala que uma empresa verificou que a média em 2003 do preço médio de refeição no restaurante era 28,44. Aí depois fez outra pesquisa, né, no outro ano, e teve esses resultados. Ele quer saber se a média aumentou. Então, se aumentou, ele quer saber se é maior, tá? A gente tem 3 casos. Ele pode perguntar se é maior. Quando ele perguntar se é maior, a gente usa o teste unilateral à direita. Por quê? Maior, né? A gente considera como se fosse reta numérica mesmo. Maior vai para frente. Então, vai para lá, né? Esse aqui é o 0, maior vai vir para cá. Então, é para a direita. Esse aqui, teste unilateral à esquerda, é quando eu quero verificar se a média é menor. Menor é para trás, né? Então, unilateral à esquerda é para quando for menor. O bilateral é quando ele não fala nem maior nem menor. Ele fala se houve diferença nos preços. Então, se houve diferença, a gente usa o bilateral. Tá? Então, bilateral é para quando houver diferença, quando ele pergunta se houve diferença nas médias. Unilateral para esquerda, para trás, é para quando eu quero saber se é menor.
unilateral à direita, para frente, para quando eu quero saber se é maior. Nós vamos depois calcular o valor da estatística de teste. A estatística de teste é dada por essa formulinha aqui do Z. Então, é a média, essa média X média aqui é a média da amostra, que vai ser calculada depois. Esse Mi é a média da população, que é calculada antes, é inicial, tá? Então, esse X médio é a média nova, esse aqui é a média inicial. Dividido por o desvio padrão sobre a raiz quadrada do número de elementos. Então, esse é a estatística de Dash que a gente chama de Z. Aí nós vamos verificar se esse Z vai cair na região de rejeição ou não. Isso aqui eu vou explicar no enunciado que fica melhor, tá? No exercício. Aí, finalmente, dê a sua conclusão. Então, resumidamente, vamos descrever as hipóteses. Hipótese nula é igual à média inicial. Hipótese alternativa é o que está perguntando no enunciado. Se é maior, menor ou diferente da média inicial. Vamos pegar o valor crítico na tabela. Faz o teste. Unilateral para a esquerda quando for menor, unilateral para a direita quando for maior. Quando bilateral, a gente tem que fazer o alfa dividido por 2, tá? Que é para os dois lados. Que é quando há diferença. Estatística de teste é a média nova menos a média inicial, dividido pelo desvio padrão sobre a raiz quadrada do número de elementos. Certinho? Vamos lá fazer, então, para ficar mais claro para vocês. Então, exemplo aqui da página 7.1. Na verdade, está na página 7.2. Ele fala que uma empresa de coleta de informações verificou que em 2003 o preço médio das refeições em restaurantes da cidade de São Paulo era R$ 28,44. Então, esse aqui é o preço inicial, tá? R$ 28,44. Nesse ano... Opa! Esse ou esse? Esse é o primeiro, no caso, né? Oi, Lucas. Fala. Nem te conto. Já tô até vendo. Diga. Comprou agora a calculadora? Qual que você comprou? É bom, hein? Vai voltar pro presencial, né? O ano que vem tem que ter a calculadora na mão. Qual que é a sua? Plus é aquela branquinha? Deixa eu ver qual que é. Tem uma branquinha que faz até integral. Ah, essa aqui faz integral. Essa faz. Depois eu tenho que explicar, então, como que faz, mas aí tem que voltar lá naquela outra. Um pouco mais perto da prova, a gente revisa, aí eu explico de novo. Tá bom? Uma semana antes de começar as provas, aí a gente revisa um pouco a matéria e eu explico lá como que faz. Se explicar agora, até lá vai esquecer mesmo, né? Tá bom? Bom, então vamos voltar lá na... Ô, Ivan, tá previsto para começar no dia 10/11, né? Eu não sei se... Aí tem que ver com a Mirth se ela vai iniciar nesse dia mesmo, mas pelo calendário oficial tá previsto 10/11, tá? Então, se não for dia 10, é um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas é nessa semana aí que começa. Tá perto, hein?
Bom, voltando então aqui. Aí ele falou que nesse. Então, é isso mesmo, Rô, segunda semana de novembro. Então ele falou assim que tinha feito a informação em 2003, a média era de 28, né? Aí no outro ano ele fez uma pesquisa em 40 restaurantes que foram escolhidos de forma aleatória e foi obtido esses dados da tabela. Esses dados são os preços dos restaurantes. Aí ele fala assim: os dados fornecidos proporcionam evidência suficiente para concluir que o preço médio deste ano nos restaurantes das cidades de São Paulo aumentou em relação a essa média? Então, a gente vai fazer o teste de hipótese para verificar isso, se aumentou ou não, tá? Espera aí que eu vou fechar a porta. Meu marido tá assistindo um jogo lá no outro quarto e tá fazendo um barulho. Vocês estão escutando ele? Tá passando nervoso ali com São Paulo. Tá fazendo nervoso, tá gritando. Bom, aqui, gente, primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Como ele não deu o valor da média, ele deu o valor. Mas foi 2-1 já? Ô, João. Mas que notícia triste. Era para ser o contrário. Partiu quadra.
menor, mas Aí, a professora foi assistir o jogo? Fala pra ela que acabou. Deixou um pouquinho a desejar. Oi, o que você está falando aí? O jogo acabou, professor. O que acabou? A aula? O jogo tava bloqueado aí, tá tudo parado. Pensei que você fosse assistir o jogo lá. Descansar, porque é uma maratona. Não, acabou. Eu caí de novo. São Paulo tá demais, hein? Empatou de novo, né? Mas alguém aí me falou que o Ceará tava ganhando, viu? Vocês estão dando notícia errada aí. Já tira 3 pontos desse aí, ó. Tá difícil, né, Douglas? O que você achou do novo técnico? Eu sou um jogador que cobra o máximo e cobra o Rogério Ceni? Tem que ser assim. Meu, xinguei pra caraca. Hã? Xinguei pra caraca, mano. Mas tá bom, agora é torcer por ele, Dá uma hein? ligada nele. Fazer o quê, né? Mas eu acho que vai ser um pouquinho melhor que o Crespo, espero. Não tô muito confiante. Se o Crespo usasse o Enemaru, ficava bom. Vamos lá. Voltar pra aula, gente. Minha aula tá pior do que o São Paulo, né? Minha internet. O João tá falando que o Ceará tava ganhando. Mentira, hein? Fantasma tá se aproximando. Ai, Jesus. Desse jeito não dá, né? Gente, ficou meio bagunçado então aqui, né? Porque caiu 2 vezes já. Mas vamos voltar, tá? Então a gente estava falando o quê? Eu tenho que calcular a média e o desvio padrão desses dados aqui da tabela, certo? Então eu vou calcular a média e o desvio padrão dos preços. Eu já calculei na outra turma, coloquei aqui, mas eu vou calcular junto com vocês. Vou fazer no Excel para ser mais rápido, tá? Dá para fazer na calculadora e dá para fazer um por um também, mas um por um vai dar muito trabalho porque são 40. Fazer à mão, né? Dá muito trabalho. Então vamos fazer lá no Excel, tá? Então, ó, vou compartilhar aqui a tela do Excel. Então, aqueles valores da tabela eu coloquei aqui, ó. Então, são os preços, tá? Tudo que tá lá na tabela, naquela tabela do exercício 1. Então, 35, 32, 39 e assim vai. Para calcular a média, o que a gente tem que fazer? Somar tudo e dividir por 2. Então, eu vou fazer aqui, ó, a soma de todos os preços. Então, é igual a soma. Aqui começa no A2, vai até o A41. Então, a somatória deu 1.279. A média é a somatória de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então, é igual o A43 ali, que é a somatória. A gente tem 40 valores ali, tá? Dividido por 40. Então, esse aqui é a média, 31.975. Para fazer o desvio, como que é mesmo? Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom para mostrar o desvio. O desvio padrão, você tem que fazer cada valor menos a média e elevar ao quadrado. Então, tem que fazer aqui. É igual, ó, vou usar a fórmula do Excel. O A2, deixa eu pôr no parênteses, igual A2 menos a média, que deu 31.975, elevado ao quadrado. Tá? Então, esse valor 35 menos a média e eleva ao quadrado. Copia para todos aqui, que ele já vai fazer tudo de uma vez. Então, tá todos os valores aqui, tá? Vou copiar a fórmula para somar.
Então, ele somou tudo isso aqui. O desvio padrão é a raiz da somatória, que é esse aqui, B43, dividido por N menos 1. N é 40, são 40 valores. Então, vai dividir por 39, tá? Então, dá isso aqui, 7,29299. Beleza? Então, a média, 31,975. O desvio padrão é 7,20 e pouco. Então, esse valor aqui, eu copiei e coloquei lá, tá? No slide. Então, eu fiz isso aqui para obter o desvio padrão. Aí, vou voltar lá para o slide, tá, gente? Então, tá aqui. Então, o que a gente encontrou aqui? A média é 31,975. O desvio padrão é 7,292. Eu vou arredondar aqui com duas casas para 7,21, que o próximo é 7,29, né? Ô, Rodrigo, dá sim, mas é aquele comando que eu passei lá na primeira aula, né? Que não é o que eu passei nas últimas aulas era de regressão. Aí o de regressão não, é só para quando você tem dois, né? Dois valores, o x e o y. O que eu passei na primeira aula, que é no modo estatística, no mode SD da calculadora faz. O desvio padrão e a média, tá bom? É esse mesmo. Na prova eu não vou colocar, eu vou colocar já pronto, tá? Para não dar, senão demora muito. Mas dá para fazer pela calculadora sim. É bem mais rápido, né? Porque essa matéria é muito grande, né? Os exercícios são grandes.
Pessoal, estão aí? Hoje tá osso a internet, viu? Ai, ai, ai. Todo mundo aí? Podemos voltar? Cair de novo. Fica ruim assim que a gente fica interrompendo, né, o raciocínio. Então, vamos voltar lá no que a gente estava vendo. Então, a empresa verificou que o preço médio das refeições era R$ 28,44. Davi, eu já caí 3 vezes a minha internet, então não perdeu muita coisa não, viu? Pegar a senha do vizinho é melhor, né? Que essa daqui, mas do vizinho se for a mesma marca, aí não vai adianta se for da net também, aí... Então, média inicial 28,44, é isso aqui que eu estou explicando agora. Aí, depois disso, ele realizou uma pesquisa em 40 restaurantes, numa amostra de 40 restaurantes. Então, N é igual a 40. E aí, nessa amostra de 40, a gente fez aqui a média e o desvio. A média 31,975, o desvio 9,721. Então, média 31,975, desvio 7,21. Bom, ele pergunta: se os dados proporcionam evidência suficiente para concluir que o preço médio neste ano aumentou em relação à média de 28,44. Realize o teste com 1% de significância. Então, a alfa, que é o nível de significância, é 1%. Isso vai dar 0,01. Bom, gente, aí vocês vão falar assim, ué, mas a gente fez a média e a média aumentou, deu 31,975. A média anterior era 28,44, então, aparentemente, né, aumentou. O problema, gente, é que essa média nova, que é essa média aqui, ela foi feita com uma amostra de 40 valores, 40 restaurantes. Né? Na cidade de São Paulo tem quantos restaurantes? Um monte. Então, foi feita com essa amostra de 40. E como o desvio é 7 e pouco, se a gente pensar no desvio aqui, 31 mais 7 dá 38, 31 menos 7 dá 24. Então, quer dizer que a média pode variar entre 24 e 38. Então, por isso que a gente tem que fazer o teste. A gente faz o teste para ter mais confiança de falar se realmente aumentou ou não com base na probabilidade, tá? Para fazer o teste, primeiro passo, vamos considerar as hipóteses. Hipóteses nula e hipótese alternativa. Hipótese nula é a hipótese inicial. Qual que é a hipótese inicial? A média inicial. A média de preço é igual a 28,44. Hipótese alternativa é o que ele pergunta. Qual é a pergunta aqui? A média aumentou? Então, qual é a hipótese alternativa? A média é maior que 28,44? Aumentou, então quer dizer, é maior, tá? Então, essa é a hipótese nula, essa é a hipótese alternativa. Nós vamos fazer a estatística de teste. A estatística de teste é o cálculo do Z. O Z é a média nova menos a média anterior. Aí divide pelo desvio padrão sobre a raiz quadrada do número de elementos. Então, essa é a estatística de teste, que é essa formulazinha aqui, ó, que eu coloquei, tá? A média
nova menos a média anterior. A média da amostra menos a média inicial. Divide pela desvio sobre a raiz quadrada do número de elementos. Então, o Z é média nova, 31,975. Média anterior, 28,44. Desvio, 7,21. Dividido pela raiz quadrada do número de elementos, que é 40. Faz essa conta aí e vê quanto que dá. Faz na calculadora aí. Três vírgula um. Ih, tá dando diferente os dados de vocês, gente. Deixa eu conferir aqui. Três vírgula um deu, né? 3,10. Confere aí, ó. Vamos fazer de novo. 31,9. Vocês colocaram resultados muito diferentes aí, então vou fazer de novo, ó. 31,975 menos 28,44. Aqui em cima dá 3,535. Na parte de baixo é 7,21 dividido pela raiz quadrada de 40. Ah, tá. É 40. Tá aparecendo 9 aqui mesmo, é 44. Arruma aí, então, vê se dá certo. Aí aqui deu 1,14 embaixo. Aí fazendo isso aqui, 3,535 dividido por 1,14 é 3,10, 3,1. Certinho agora, então? Estatística de teste é 3,10. Bom, feito isso, gente, nós vamos fazer a curva, tá? Curva normal. Então, faz aqui a curva. Essa curva é um esboço, tá? Não precisa fazer sempre, só para a gente ter uma ideia. Não é obrigatório fazer. Quando ele quer maior, é esse caso aqui. É unilateral à direita, tá? O teste. A gente vai calcular o Z de alfa pelo valor da tabela e colocar ele para cá, ó, depois do zero. O zero é bem no meio aqui da curva. Esse aqui seria o zero, tá? Bom, o Z de alfa eu calculo com base no alfa. Aqui o alfa é 0,01, que é o nível de significância. Aí, esse 0,01, você vai lá na tabela. Aqui tem alguns valores de alfa.
No outro slide da aula passada, tem todos os valores, tá? O Z de alfa aqui, ó, para 0,01 é 2,33. Então, pensando como se fosse uma reta mesmo, tá, gente? Aqui é o 0, aí um pouquinho para frente é 1, 2, 3 e assim vai, até o infinito. Então, 2,33, que é o Z de alfa aqui, eu vou colocar aproximadamente aqui, ó. Aí eu vou traçar uma reta pontilhada ali. Tá? Então, esse é o Z de alfa. Vou até colocar ele na mesma cor aqui para mostrar que é daquele valor ali, ó. Então, esse aqui a gente chama de valor crítico. 2. E eu apaguei só para colocar na mesma cor, não mudei a cor. 2,33. É o valor crítico. Aí, depois eu coloco o valor do Z, que é a estatística de teste. A estatística de teste deu 3,10. Aí aqui está o 0, aqui está o 2. 3,10 é para frente do 2, né? Depois do 2. Então, eu vou por aqui um pouquinho para frente. 3,10. Bom, aqui, gente, como esse valor aqui ele é maior que esse, é porque os preços aumentaram realmente, tá? Mas aqui funciona assim, ó. Conforme está aqui, tá vendo na teoria, ele fala o que está antes da reta pontilhada, antes do valor crítico, quer dizer, não rejeita a hipótese nula. Se está depois da reta pontilhada, quer dizer que rejeita a hipótese nula. Então, aqui, antes da reta pontilhada, que é desse lado, não rejeita a hipótese nula. Se for depois, rejeita a hipótese nula. Como o nosso valor de estatística de teste, ele está depois, então ele está aqui, ó, na parte de rejeitar a hipótese nula. O que é rejeitar? Rejeitar quer dizer que a hipótese nula é falsa, tá? Se a hipótese nula é falsa, a hipótese alternativa, ela é verdadeira. Então, um vai ser falso, o outro é verdadeiro, tá? Então, como tá aqui desse lado, esse lado rejeita a hipótese nula, então aqui é falso. Então, se a hipótese nula é falsa, a hipótese alternativa é verdadeira. O que a hipótese alternativa está dizendo? Que a média é maior que 28. Então, a resposta final. Ele perguntou se o preço médio aumentou. Então, sim, o preço médio aumentou. O preço médio aí das refeições aumentou em relação ao preço antigo, tá? Então, quer dizer que, com base nesse teste aqui, a gente tem... o teste produziu argumentos aí suficiente para a gente perceber, né, para a gente concluir que o preço realmente aumentou, tá? Se esse Z aqui tivesse dado um valor menor, vamos supor 1,8, por exemplo. Aí 1,8 ia estar antes do valor crítico, ia estar antes do 2. Aí ia cair aqui, ó, não rejeita a hipótese nula. Não rejeita quer dizer que ela é verdadeira. Então a outra hipótese seria falsa. Aí quer dizer que o preço não aumentou, o preço se manteve, tá? Quando cai para frente, então aumentou. Na prática, se você não quiser ver o desenho, é só você ver. Se esse valor aqui é maior que o valor crítico da tabela, esse valor da estatística de teste é maior que o valor da tabela, então aumentou. Se esse valor for menor que o valor da tabela, então não aumentou. Beleza? O quanto que aumentou
Não dá para saber ao certo, mas a gente se baseia no preço da amostra, na média da amostra. Então, a amostra, a média foi 31,975. A média anterior era 28. Então, menos 28,44. Então, teve um aumento de R$3 aí, aproximadamente, 3,50. Mas não dá para dizer com certeza por quê. Porque essa média aqui, inicial, é a média da população. E essa média aqui, ela é com base só em 40 restaurantes, né? Então, é uma média de uma amostra. Então, não é 100%, né? Não é exato, tá? Não, não é tão complicado. É só você ver aqui se ele vai estar antes ou depois, né? Na verdade. Isso, gente, é com base na curva normal, que, como eu expliquei lá na outra aula para vocês, é uma probabilidade, né? Então, é a área abaixo da curva. Então, a probabilidade de ter um aumento, sim ou não, né? Então, esse aqui é um indício a mais para a gente mostrar que realmente aumentou, sem se basear só nessa média de amostra, que é uma amostra só de 40, né? Tá bom? Belezinha? O número de significância aqui, ele é ao contrário do nível de confiança. Então, lembra no outro que a gente fazia pelo nível de confiança, que era 40%, 90%, 95%? A significância é ao contrário. A significância é a possibilidade de erro, tá? Então, quer dizer que tem 1% só de chance disso estar errado. Ou seja, tem 99% se você fizer o contrário, né? A diferença com 100. Então, tem 99% de chance desse resultado aqui estar correto, tá? Então, a significância é a possibilidade de estar errado. A gente faz ao contrário, 99% é a possibilidade disso aqui estar correto. Entendeu? Então, vamos fazer aqui, ó. Esse aqui tem que calcular a média de novo, vai demorar, então eu vou fazer o outro, tá? Esse exercício aqui. Aí vocês vão fazer junto comigo. Aqui já tenho a média calculada. Então, para a prova, eu vou colocar desse tipo aqui, tá? Aí, quando é parecido com o que é na prova, a gente marca aqui, né? Coraçãozinho para o aluno estudar esse exercício aqui, que ele é parecido com o que cai na prova. Bom. A carga estática. Esse aqui, qual página que é? Deixa eu ver. Gol de quem agora, Douglas? Já acabou nosso jogo. Neymar. Acho que vocês estão assistindo mais jogo do que prestando atenção na aula, hein? Né?
Ó, esse é página 86, tá? Então, ele fala que a carga estática suportada por cabos utilizados na prática de alpinismo apresenta a média 1.800 quilos. Então, é a média inicial esse aqui. Então, a gente põe o Mi zero. Mi zero é a média inicial. Quer dizer que o cabo, ele aguenta até 1.800 quilos, o cabo para alpinismo, tá? Ô, Davi, você tá perguntando como que eu tinha calculado a média? Eu fiz no Excel, ó. Essa tabelinha aqui, tá? Eu fiz tudo no Excel. Você pode fazer também na calculadora, ou então somar um por um e dividir. Eu fiz a média e o desvio padrão no Excel. Esse aqui ele já dá pronto, então na prova eu vou colocar assim, tá? Para não gastar muito tempo. O desvio padrão ele fala que é 100 quilos. Então, a corda para a pessoa fazer o alpinismo, ela apresenta média que aguenta aqui 1.800 quilos, que bom, né? Que daí a pessoa tem menos risco de cair, né, gente? E desvio padrão de 100. Com o desenvolvimento de uma nova fibra, o fabricante afirma ter aumentado a capacidade de carga dos cabos. Então, ele desenvolveu uma nova fibra para esse cabo, aumentando a capacidade. Ele afirma, né? Para testar essa informação, ele usou uma amostra de 50 cabos. Então, número, né? 50. E aí, ele obteve com essa amostra uma média de 1.850. Então, essa é a média nova. A média nova a gente representa pelo X, 1.850. Aí responda, item A. Qual é o valor da estatística de teste? Então, vou fazer aqui do lado, tá? Item A. A estatística do teste é o Z, que é a média nova menos a média antiga, dividido, a média inicial, né? Pelo desvio, raiz quadrada do número de elementos. Então, o Z aqui é a média nova, 1.850. A média antiga, 1.800. Dividido pelo desvio padrão, que é 100. Raiz quadrada de número de elementos, 50. Faz aí, gente, essa conta aí para ver quanto dá. Douglas, aqui não é N-1, é N- mesmo, tá? Que é 50. Lá, para fazer o desvio padrão, que a gente faz N-1. Mas aqui é o N mesmo, que é 50. Tá bom? Não precisa tirar um aí. Ó, meninos, vai dar 3, 5, 3, 6, uma coisa assim. Arredondando aí, aproximando, eu vou colocar 3,54, tá? 353 ou 354, que é arredondamento, pelo arredondamento 354. Aí, item B. Pode-se confirmar a declaração de que a fibra nova é mais resistente? Mais resistente quer dizer que ela aguenta mais peso, certo? Então, a capacidade de peso dela aumentou. Então, qual seria a hipótese, gente? Hipótese nula. É a média inicial é igual a 1.800. Hipótese nula sempre vai colocar a hipótese inicial, a média inicial. Hipótese alternativa é o que ele está perguntando. A fibra é mais resistente, quer dizer que aguenta mais?
Então, ele aguenta mais que 1.800? Então, a média é maior que 1.800? Então, essa é a hipótese alternativa, tá? Sempre você vai ver pelo enunciado. Se ele está pedindo para verificar se é maior, se é menor, né? Use o nível de significância 001. Então, alfa 001. Eu vou fazer o Z de alfa. 001, vamos lá na tabela. É o mesmo que a gente já fez, ó. 001 vai dar 2,33. Página da tabela, peraí. Essa tabela está na página 7.1. Mas lá antes, não, no outro capítulo tem a tabela completa. Essa aqui, ela está mostrando alguns valores de alfa, tá? Alguns valores. Na página lá que eu falei, no capítulo anterior, tem a tabela completa, tá? Eduardo, a gente está vendo testes de hipóteses, tá? Que começa na página 7.1. Depois, se você for estudar, eu vou mandar os slides depois, tá? Bom, média inicial 1.800, média da hipótese alternativa que aguenta mais peso, então que a média é maior que 1.800. Eu vou fazer a curva, gente, aqui. Curva normal. Na curva normal, primeiro nós vamos colocar aqui, ó, o zero é bem no meio. O valor do Z de alfa. O Z de alfa é o valor crítico, que é aquele que a gente pegou na tabela. Então, você vai colocar lá o valor do Z de alfa. Aí, traça uma retinha pontilhada e põe o Z do alfa. Aqui, então, quem que é o Z do alfa? 2,33. Depois é o valor da estatística de teste. A estatística de teste deu 3,54, então ela está depois. Né, para frente do 2,33. Nesse depois é o quê? Rejeita a hipótese nula. Rejeita a hipótese nula quer dizer que a hipótese nula é falsa. Se a hipótese nula é falsa, a hipótese alternativa é verdadeira. E o que diz a hipótese alternativa? Que a média é maior que 1.800. Então, que ele aguenta mais. Então, pode-se confirmar a declaração de que a nova fibra é mais resistente? Sim. Né? Então, aqui quer dizer o quê? Que aumentou, né? Tá maior. Aumentou a capacidade aí de peso. Então, resposta final, ela é mais resistente. Aumentou a capacidade que ela aguenta aí de peso. Então, resposta final, sim. Certo, gente? Gol de quem agora, Douglas? Já nem sei de que jogo tá passando. É o do Brasil, né? Você falou. Rafinha? Ah, esse menino parecia bom, hein? Entrou semana passada, ele entrou também, né? Gente, então, recapitulando aqui o que eu expliquei nesse. Então, ele fala que a carga suportada por um cabo, para as pessoas aí que praticam albinismo, tem uma média de 1.800. Então, a média é 1.800. O desvio padrão, S é igual a 100. Aí a empresa está desenvolvendo uma nova fibra, que diz que afirma ter aumentado a capacidade de carga. Então, aumentou. O fabricante disse que aumentou. Aí, para testar se isso realmente é verdadeiro, ele fez uma amostra com 50 cabos e a carga média
foi de 1.850, a média dos 50. Qual é o valor da estatística de teste? Então, a estatística de teste, Z, é a média nova menos a média inicial, 1.850 menos 1.800, dividido pelo desvio padrão, raiz quadrada do número de elementos, no caso, é o número da amostra aqui, 50. Fazendo isso, dá 3,54. Depois, pode-se confirmar a declaração de que o fabricante falou que aumentou a capacidade de carga, utilizando um nível de desconfiança o nível de significância de 001? Então, esse nível de 001, eu olho lá na tabela, o valor crítico, 2,33. Então, o valor crítico é 2,33. Marco aqui o valor crítico, tá? Na curva. E aí, esse estatístico de teste aqui, eu vejo se está antes ou depois. Se está depois, é porque é maior. Então, quer dizer que aumentou. Se fosse antes, deu 1,50, tá antes. Aí quer dizer que não aumentou, tá? Então, aqui realmente aumentou. Então, a gente pode confirmar. A tabela tem na apostila, é a página 7.1. E no outro capítulo tem a tabela completa. Beleza, gente? Alguma dúvida aí? Então, faltou alguns exercícios para fazer, né? Faltou um. E tem mais alguns depois daquele lá. Então, na semana que vem, na próxima aula, eu vou fazer esse aqui, tá? Um. E os outros, e o restante dessa aula. Belezinha? Suaves? Então é isso aí, gente. Por hoje é só, tá? Na semana que vem, então, a gente continua. Beleza? Ó, o Ivan tá perguntando se fosse menos resistente, né? Menos é menor, então você tem que fazer pro outro lado, tá? Aí você tem que fazer aqui, ó, o teste para a esquerda, quando é menor. Aí a gente tinha que fazer para cá. Aí eu ia ter que colocar esse valor negativo. E quando é menor, geralmente ele dá um valor negativo aqui. Aí a gente vai ver a mesma coisa, vai ver se está para cá. Se tiver para cá, é porque realmente é menor. Se tiver aqui nesse meio, né, indo para o zero, é porque não é. Entendeu? Inverte. Bom, os valores críticos, você diferencia se quando é bilateral ou unilateral, é pela pergunta do enunciado. Então, pergunta do enunciado é: a fibra é mais resistente? Então, aumentou a capacidade? Aí você vem aqui, ó. Se aumentou, é maior, unilateral para a direita. Se ele pedir a capacidade é menor, unilateral para a esquerda. Se ele colocar assim, existe diferença entre as médias? Aí é o bilateral. Só que o bilateral, como é para os dois lados, a gente tem que fazer para os dois lados aqui, ó. O bilateral, tá? Aí eu tenho que fazer o alfa, que é o nível de significância, dividido por 2. Porque eu tenho que pôr para os dois lados, tá bom? Mas aí esse aí eu vou fazer um exemplo na semana que vem, que hoje a gente não fez. Mas na semana que vem nós fazemos. Certinho? Beleza, então. Boa noite, gente. Até semana que vem. Bom feriado. Eu não vou ter feriado, né? Porque eu vou dar. Amanhã eu não dou aula na Unip. Eu dou aula na outra escola e lá vai ter aula. Eu não dou sorte com esse negócio de feriado. Triste. Eu dou aula no cursinho amanhã do Objetivo, né? E lá no cursinho vai ter aula. Tudo bem, né? Falou, boa noite. Bom feriado para vocês, né? Ô, Cláudia, obrigada. É amanhã, né, Dia dos Professores. Obrigada.
Valeu. Né, o Ivan? A gente tem que dar aula para ganhar nosso salário, né? Valeu, obrigado. Obrigada. Obrigado, Lucas. Boa noite.